A Praça dos Três Poderes sempre foi apresentada como um espaço de harmonia entre as instituições e de celebração da democracia. Mas essa imagem pacífica é um mito. A própria construção de Brasília envolveu perdas, mortes e violência simbólica, elementos que foram silenciados em nome de um projeto idealizado. O poder ali, ao longo dos anos, foi se tornando mais violento, e a forma como o povo reagiu a ele também. Com o tempo, o que era símbolo da participação popular se transformou. A praça perdeu seu caráter democrático e deu lugar a um ambiente mais hostil, marcado por manifestações violentas, discursos de ódio e o enfraquecimento do diálogo entre os poderes da República. A esplanada, a Praça dos Três Poderes já era importante e depois disso tudo só se fortaleceu. Assim, eu acho que não só o espaço físico, mas as instituições que estão ali presentes, sabe? Porque o alvo não foi só o espaço físico, o alvo foi a instituição, assim. Só nos últimos 30 anos, a esplanada foi palco de pelo menos 4 grandes eventos que marcaram a história. Na época do Collor, o pessoal quebrou esses ministérios todos para lá, só que não deixaram passar para cá, entendeu? E na época da Dilma também, aqui, onde está esse palco aí, ficou cavalo colado com cavalo, e as pessoas ainda queriam passar por debaixo para matar a coitada da Dilma. Que agora, depois que aconteceu muita tragédia aqui, eles não estão deixando mais as manifestações chegar aqui. Eu subi para ir para a esplanada, assim, e vi uma fileira de policiais na lateral do bloco, assim. E literalmente o pau quebrando, né, tipo 50 metros ali, e eles enfileirados fazendo nada, assim. Que é mais uma sensação minha de que era orquestrado, que tivesse uma violência, assim, tanto para descredibilizar os manifestantes de esquerda, né, quanto para botar medo na população em relação às pessoas que manifestam e em relação a irem se manifestar, né? A partir do 8 de janeiro é que a gente realmente vislumbrou que aquelas ameaças e que aqueles ataques podiam ser reais e podiam acontecer, e realmente aconteceram. Então a gente tinha um medo um misto de sentimentos, né? Medo, claro, né? A gente não imaginava que aquilo pudesse acontecer daquela forma. Aquela sensação, e se eu estivesse trabalhando quando essa invasão aconteceu, o que teria acontecido conosco? O comitê de imprensa que a gente frequentava, ele foi completamente destruído. Ver as imagens das pessoas depredando literalmente o lugar que você ia todo dia, que você trabalha, que você senta, tem um peso. A tristeza que a gente sente quando as nossas coisas são vilipendiadas, são quebradas, são furtadas, são hostilizadas. Então, a gente andava e todo mundo chorou naquele dia, todo mundo que estava lá chorou naquele dia. E aí no dia seguinte é que eu tive realmente a real dimensão de que tudo tinha sido destruído, de que nada tinha ficado de pé ali no prédio principal do Supremo. E aí umas barras de ferro que sustentam essas grades, eles usavam como picaretas improvisadas para ir quebrando aquelas pedras portuguesas da praça e para ter mais material para ir tacando na polícia. Outros jornalistas e fotojornalistas foram agredidos, era um ambiente muito hostil, então a gente teve que ir de forma infiltrada. E aí eu fui cercado por um grupo de, sei lá, talvez uns 10, e aí uns começaram a falar, pega a câmera dele, enfim, não lembro direito, mas eles começaram a tentar. Não houve agressões violentas a ponto de me machucar gravemente, alguma coisa assim, mas houve chutes, houve empurrões, e puxando a câmera violentamente, eu tentando segurar. Aí essa câmera aqui, ela estava do lado esquerdo com a grande angular, pendurada assim, e aí enquanto eu tentava ver a outra aqui que estavam puxando, acho que foi uma mulher, mas não sei direito, chegou, pegou a lente que estava aqui e torceu assim para quebrar. Aí sobrou só essa pecinha da base da lente. Aí depois desse dia, ficou 70 dias todo cheio de tanque de guerra aqui em cima. 70 dias. A gente quase passou fome, porque a gente não podia descer para cá. Fomos muito afetados, Isso que eu quero dizer para vocês. Nós não podíamos descer, que era tudo fechado, todo mundo
Porque tem aquele ditado, o brasileiro só se previne depois que acontece, certo? Os tanques de guerra tinham que ter estado naquele dia, ter ficado lá onde estava, e eles saíram. Se eu falar com você que eu tenho a mesma despreocupação, a mesma confiança que eu tinha antes do 8 de janeiro, seria mentira. E aí, pô, esses equipamentos, eles são, para quem nunca pegou, para quem não conhece, não é exatamente muito trivial você saber onde é a bateria, onde fica o cartão de memória e tal. E vários colegas relataram que assim, os caras chegavam, iam nos lugares certinho e tal, tirava, ou seja, houve um treinamento, houve uma sistematização, houve um preparo, não era como era antes, que dava uns gritos, dava uns empurrões, expulsava de lá. Teve uma sistematização clara para impedir o trabalho da imprensa. Isso no 8 de janeiro, né? E aí houve essa determinação de tirar as grades, até que um belo dia nós estávamos, era um dia chuvoso, foi numa quarta ou quinta, não me recordo exatamente, mas era um dia de sessão plenária. A sessão tinha acabado de terminar, que ela sempre termina por volta de 6 e pouco ali. A sessão tinha terminado e aí a gente ouviu um barulho, eu vi aquela correria dos seguranças e falei, o que está acontecendo? Aí me falaram, parece que uma pessoa tentou se explodir. No dia 13 de novembro de 2024, a Praça dos Três Poderes vivenciou outro atentado contra a democracia. Francisco Vanderlei Luiz lançou explosivos em frente ao prédio do STF, além de espalhar bombas no estacionamento da Câmara dos Deputados. Fiquei assustado de ver a que ponto pode o fanatismo ou a loucura de uma pessoa chegar a ponto de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, você pensa que poderia ser outro horário, que eu poderia estar no Supremo Tribunal Federal fazendo alguma cobertura, como costumo fazer, que ele poderia ter conseguido entrar. Eu falei, com certeza foram todos para lá, eu tenho que ir para dar esse apoio. Chegando lá, de fato, eles tinham fechado a saída, ninguém saía do prédio, mas estavam todos os jornalistas ali com câmeras, filmando, tentando tirar foto de dentro do prédio, era muito longe, escuro e estava chovendo, era um dia chuvoso. E aí veio o segurança na minha direção e falou, a senhora tem que tirar todo mundo daqui porque a gente não sabe se tem outro dispositivo. Ele jogou algumas coisas embaixo do prédio. Eu acho que a sensação, às vezes, é um pouco a sensação que o terror causa, né? Eu tô falando de terrorismo mesmo. É o medo constante de acontecer alguma coisa. Então, quando você tem algum tipo de julgamento importante, eu acho que não só eu, mas a gente chegou a comentar com alguns colegas, de ficar de sobreaviso, sabe? Assim, a gente nunca sabe quando pode ter alguém, alguma pessoa ideologicamente radical que pretende fazer alguma coisa. Segundo o Atlas da Violência de 2024, Brasília está entre as cidades mais seguras do país, com uma das menores taxas de homicídio. Em contraste, o Distrito Federal é a segunda unidade da federação com o maior número de armas registradas. No dia a dia, o número de seguranças aumentou e grades foram instaladas para restringir o acesso de turistas. Em votações importantes, a esplanada é fechada e há revistas, medidas que não existiam há alguns anos atrás. Eu só queria ter acesso realmente, não ver essa grade assim, me sentir limitada, porque eu me sinto limitada. Por que eu não posso ter acesso às rampas? Por que eu não posso entrar no palácio? Incomoda sim, porque a gente fica, a grosso modo, fica um pouco preso, né? A essa monte que a liberdade da gente fica um pouco privada assim com essas grades. Eu sinceramente, agora eu já sou consciente que essa grade eles podiam botar ao redor da justiça, mas as pessoas não têm limite mais. Eu já penso que a grade tem que ficar. Primeiro, eu não queria que a grade ficasse não, mas agora eu acho que tem que manter a grade. Era para você estar ali vendo, conhecendo, subindo a rampa, participando e chegando perto, e você não pode. Por que eu não posso? Se eu não fiz nada, né? Então, isso é bem frustrante, né? A palavra acho que é essa, frustrante. Assim. Em dezembro também houve uma
uma tentativa, uma suspeita de bomba na rua atrás do Supremo. Eu estava lá, era uma das únicas que estava no dia, não era nada, era um artefato, mas a gente vivia sempre sobre esse temor e a segurança nos relatava, assim, alguns casos de tentativa de invasão, pessoas que tentavam pular a grade, xingando alguns ministros, então a gente sabia que não era normal, não estava na normalidade. E por trás disso tudo existe um gasto maior com a segurança. Em 2025, o Supremo Tribunal Federal recebeu mais de 27 milhões de reais extras para reforçar a segurança do prédio. O Senado não havia feito contratações para a Polícia do Legislativo desde 2018. Apenas em 2023 foram contratados 56 policiais. Em 2024, o número subiu para 60, totalizando 116 novos agentes. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares da atual legislatura gastaram mais de 2 milhões de reais com a contratação de serviços de segurança privada. O valor foi pago com dinheiro público, por meio da cota parlamentar, entre janeiro de 2023 e outubro de 2024. Os partidos que mais recorreram ao serviço foram o PT, o PP e o PL. Já o Executivo também intensificou o monitoramento. Em 2024, instalou um novo sistema com 708 câmeras nos edifícios presidenciais. O custo foi de 8 milhões de reais. Haviam colegas que ficavam, não gostavam, né, de ter que passar na revista e tal. Hoje ninguém acha ruim, todo mundo põe as coisinhas ali, passa no detector de metal feliz da vida, porque a gente entende que isso é para a nossa própria segurança, né? O Congresso Nacional, por mais que ele tenha sido muito atacado no 8 de janeiro, assim, tenha sofrido muitos danos, os membros do Congresso não se sentem muito afetados por esse terror. O ódio e a violência vêm de lugares onde deveriam ser cultivados o equilíbrio e a pacificação. Quanto eles mentiram para se tornarem essa ditadura que nós estamos debaixo dela hoje. Porque fere o sigilo do voto. É uma resposta de um imbecil. Eu lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Só um idiota para fazer isso aí. Eu falei que por mim eu quero mais que o Lula morra, não prego violência, mas vou ser honesto. Se ele tiver um infarto, eu vou ficar feliz. Se ele tiver um AVC e for pro quinto dos infernos, eu vou ficar feliz. Eu domino agora ou fico escravo aqui na rua. Estamos dentro do Congresso já. Quem manda aqui nessa porra? É o que eu falo, a crítica ela é legítima, ninguém precisa concordar com uma instituição. É o dever de uma democracia você criticar, você cobrar, você pedir providências, mas até onde você pode ir? O que vira um crime? Eu acho que os protocolos estão mais rígidos, mas eu não sei se serão suficientes, porque eu acho que essa saída desse estado que a gente fica de medo o tempo todo não passa só por questões de segurança, mas assim, é uma coisa muito mais macro do momento que a gente está vivendo. Os protestos de 2013, houve uma tentativa de invasão no Congresso também, eu estava lá, foi bem aterrorizante o dia que houve essa tentativa de invasão, mas era um pouco diferente o discurso. Ninguém sabia mais ou menos de onde vinha esse ataque. Era uma insatisfação, entraram os black blocs no meio, havia uma certa anarquia ali de destruição contra os poderes em geral, mas não era um alvo específico a ser combatido, né? Com a extrema-direita, com a ascensão da extrema-direita no país, e não é algo que aconteça só aqui, isso acontece no mundo todo, de fato houve uma polarização maior, que faz parte do discurso da extrema-direita, essa questão do nós contra eles, né? Nós somos bons, eles são ruins. Onde termina o meu direito, começa o direito do outro. Então, eu não posso, de repente, ser vetado de, por exemplo, acessar por conta das grades, que está evitando uma violência, porque o outro acha que tem que ser assim, sob o aval da democracia, né?
que marcaram a história. Se eu falar com você que eu tenho a mesma despreocupação, a mesma confiança que eu tinha antes do 8 de janeiro, seria mentira. Eu acho que a sensação, às vezes, é um pouco a sensação que o terror causa, né? Eu tô falando de terrorismo mesmo. É o medo constante de acontecer alguma coisa. É o que eu falo, a crítica ela é legítima, ninguém precisa concordar com uma instituição. É o dever de uma democracia você criticar, você cobrar, você pedir providências, mas até onde você pode ir, o que vira um crime? Só nos últimos 30 anos, a Esplanada foi palco de pelo menos 4 grandes eventos que marcaram a história. Na época do Collor, o pessoal quebrou esses ministérios todos para lá, só que não deixaram passar para cá, entendeu? E na época da Dilma também, aqui onde está esse palco aí, ficou cavalo colado com cavalo e as pessoas ainda queriam passar por debaixo para matar a coitada da Dilma. Que agora, depois que aconteceu muita tragédia aqui, eles não estão deixando mais as manifestações chegar aqui. A partir do 8 de janeiro é que a gente realmente vislumbrou que aquelas ameaças e que aqueles ataques podiam ser reais e podiam acontecer e realmente aconteceram. Se eu falar com você que eu tenho a mesma despreocupação, a mesma confiança que eu tinha antes do 8 de janeiro, seria mentira. Eu acho que a sensação, às vezes, é um pouco a sensação que o terror causa, né? Eu tô falando de terrorismo mesmo. É o medo constante de acontecer alguma coisa. Era para você estar ali vendo, conhecendo, subindo a rampa, participando e chegando perto, e você não pode. Por que eu não posso? Se eu não fiz nada, né? Então, isso é bem frustrante, né? A palavra acho que é essa, frustrante. Assim. É o que eu falo, a crítica ela é legítima, ninguém precisa concordar com uma instituição. É o dever de uma democracia você criticar, você cobrar, você pedir providências, mas até onde você pode ir, o que vira um crime?